Visão Plural de hoje, começando com uma nostalgia. Uma nostalgia que deve remeter você e a mim mesmo a inúmeros momentos das nossas vidas. Tudo porque um brasileiro chamado Rogério Ferraresi decidiu mergulhar na história de um ícone da indústria automobilística mundial, o Fiat 147. Se você não viu, não sabe nada a respeito, você vai agora aprender com o Rogério Ferraresi, que escreveu esse livro maravilhoso da editora Alaúde. Vamos começar então com o Rogério. Rogério, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Patrício. Como é que você começou a mergulhar nessa história do Fiat 147? Por quê? Bem, a editora Alaúde lançou essa coleção de livros pequenos chamada Clássicos do Brasil, que fala sobre diversos modelos de carros nacionais, né? Então você já teve o DKV, o Cinca, o Maverick, a linha Dodge V8, Dart Charger. E entre esses livros, em parceria com o Rogério De Simone, eu escrevi os livros do Alfa Romeo, que engloba o JK e o 2300, o livro do Chevette, e esse é o terceiro livro que eu publico da série, também com ele, sobre o Fiat 147. Nós decidimos fazer o livro sobre esse carro porque era um modelo que não tinha literatura nenhuma. E foi um carro muito popular na sua época, muito avançado para aquele tempo, e o pessoal está começando a pegar gosto hoje em dia por esse carro, virou um carro antigo, as pessoas estão colecionando, e havia essa necessidade de uma literatura contando a história do veículo, e o livro vem atender a esse público. Quanto tempo vocês tiveram para preparar esse material? Em geral, um livro como esse, nós pesquisamos a história do carro durante um ano, mais ou menos, é o suficiente para escrever. E aí, claro, nós falamos não só da história do carro, desde o primeiro modelo de 76 até o último, que se não me falha a memória foi 86. Publicamos também aí a história do 127, que foi o carro que originou o 147, o 127 era um modelo italiano. Como se chegou ao 127, né? Toda a evolução dele até o fim. E também, no começo do livro, nós fazemos um apanhado da história da Fiat no Brasil, que é uma coisa que vem desde o começo do século XX. Inclusive, Francisco Matarazzo era importador desses carros. Um carro Fiat, aqui no Brasil, foi o carro que venceu a primeira corrida da América Latina, que foi o carro do Conde Penteado, isso em 1908. E tudo isso você encontra no nosso livro. Para entender por que você se dedica a isso, você profissionalmente que origem tem? Bom, eu sou formado em rádio e TV, mas eu praticamente trabalhei a minha vida toda em redação de revista de automóvel. Oficina mecânica, auto e técnica, fui colaborador de 4 rodas, de autoesporte, motor show, e também de alguns títulos do exterior, como uma revista portuguesa que se chama Topos e Clássicos. Também colaborei para uma revista australiana de Volkswagen e por aí vai. Bem, vamos começar essa história, vamos lá para o início, quando era o 127. Como é que surgiu o Fiat 127? Então, a Fiat sempre fez uns carros muito conservadores, uns carros, isso você levando em consideração o pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, né? Porque anteriormente a Fiat chegou a fazer limusines imensas, né? Mas após a Segunda Guerra Mundial, ela calcou na linha de carros pequenos, né? Carros para classe média. E geralmente eram carros bem tradicionais, carros de motor dianteiro, tração traseira, eventualmente um carro de motor traseiro seguindo a receita do Volkswagen, mas enfim, carros de motor dianteiro e tração traseira. Mas eles perceberam
que o futuro estava num carro chamado Mini, que era um carro inglês. O Mini Cooper. O Mini Cooper era uma versão do Mini. O Mini era fabricado com as marcas, se não me engano, Austin e Morris. Né? Morris, é verdade, Morris. Mini. Seria como você ter aí um carro urbano. Sim, um carro urbano. É o pré-carro urbano. Sim, porque é um carro compacto, com motor dianteiro, transversal, tração dianteira. Maior carro assim para a família com o menor tamanho possível e o mais econômico possível. A Fiat percebeu que o caminho para o futuro estava ali, na tração dianteira. E eles não tinham carro de tração dianteira. E existia uma empresa chamada Bianchi, na Itália. Essa Bianchi começou a fazer bicicletas, depois fez um protótipo de um carro, mas não foi para frente. E a Fiat percebeu que era um grande negócio investir na Bianchi. A Bianchi não incomodava a Fiat, era uma empresa pequena. Familiar. Sim, pode-se dizer que familiar. A Fiat também era familiar, mas gigantesca, né? Sim. Então a Pirelli e a Fiat se uniram e compraram uma parte do controle acionário da Bianchi. Por quê? Porque a Fiat com a Bianchi ela podia testar novas tecnologias sem colocar em risco o nome da Fiat. Quer dizer, se desse errado, o carro era Bianchi, não era Fiat. E a Pirelli, com a Bianchi entrando no mercado de automóveis, ia ter mais um cliente para pneus e aumentar a produção de pneus. Então, a Bianchi mudou, virou Auto Bianchi e passou a produzir alguns carros convencionais de projeto Fiat, diferentes dos Fiat, mas com tecnologia mecânica da Fiat. Aí, no começo dos anos 60, os técnicos da Fiat elaboraram carros de tração dianteira com motor transversal chamado Primula. Era o Auto Bianchi Primula, né? Então era um carro de tração dianteira, motor transversal, e serviu como um balão de ensaios para os carros da Fiat de tração dianteira. O carro foi muito bem no mercado e isso levou a se fazer uns carros um pouco menores, se projetar carros um pouco menores. Desse projeto de carros menores, com tração dianteira e motor transversal, surgiu o Auto Bianchi A112 e o primo dele, que foi o Fiat 127. Nós temos fotos desses? Sim, sim. Olha, Sérgio, vamos mostrar as fotos desse carro com um comentário aqui do Rogério Ferrarese, porque a história é muito rica e nós temos vídeos e fotos, então nós vamos tentar esclarecer para as pessoas a evolução dessa indústria automobilística de maneira resgatando modelos que são ícones do mercado automobilístico. Vamos lá. Esse qual é? Esse é o Auto Bianchi A112. Esse carro é o que, como eu falei, ele é o primo do 147. Ele é mais ou menos o conjunto mecânico. Se você reparar, o para-brisa é bem parecido, talvez seja o mesmo do 147, porque a base é a mesma. Ah, tá. Vamos para outra. Esse é o Primula. Ah, o Primula. 4 portas. Tinha um de 4 e de 2 portas. Mas ainda não tinha o design, que é uma característica dos italianos, né? É um carro que tem um desenho... Pós-guerra, né? É característico dos anos 60, que foi quando ele foi lançado, né? Era um carro atualizado para a época. Vamos lá, mais outro. Olha o interior dele. Esse é o raio-x do Primula. Você pode ver, ele tem um motor transversal, ele tem motor, caixa de câmbio, é tudo na frente, não tem componente mecânico de transmissão. 4 pessoas o carro, né? 5, né? 5. O nome desses carros são 5 pessoas. Você vê que não tem túnel no meio. O eixo traseiro ele só está ali para receber carga em cima. Ele não tem nenhum... Ele não traciona. Isso é revolucionário para a época. Isso era a tendência da época, né? Quem apostou em carro de motor dianteiro e tração dianteira foi para frente. Quem apostou em outros conceitos, como o conceito do Fusca, que estava manjado, né?
motor traseiro, tração traseira, as fábricas acabaram fechando. Vamos lá, outra foto. Esse é o 127 italiano, é o primeiro 127. Você pode ver o vidro traseiro, depois da porta. O vidro traseiro ele é um pouco diferente do nosso, o vinco da lateral. A frente também é um pouco diferente da nossa. E esse carro ele não abre a tampa traseira inteira. O vidro é fixo na carroceria. Ele só abre uma tampinha atrás. A lanterna traseira é pequena. Foi daí que veio o 147. Mais um, por favor. Esse já é o 127 que a tampa traseira abre inteira, que nem o nosso. Né? Porque o antigo vidro ficava na carroceria, né? Só abria aquela tampinha. Mas você pode ver que a lanterna também é pequena. Perfeito. E agora outra. Aí é uma foto do departamento de estilo da Fiat, né? Ali no começo dos anos... fim dos anos 60, começo dos anos 70. Vamos outra. Aí, lançamento aqui no Brasil. Não. Não? Não. Existe um filme americano chamado Fábrica de Loucuras, né? Que é com aquele ator que fez o primeiro Batman moderno, me foge o nome dele, Michael Keaton. Michael Keaton. Então o que acontece? O Michael Keaton, ele sai do começo dos anos 80, o Michael Keaton ele é funcionário de uma fábrica americana falida, de carros falida. Então o Michael Keaton ele é executivo, ele vai procurar os japoneses de uma empresa chamada Asan. Se você vê ali não sei se dá para ver ali no cartaz, está escrito Asan Motors. Sim, tá ali. E ele oferece a fábrica americana para eles tomarem conta, para não demitir todo mundo que trabalhava lá. E os produtores do filme não podiam usar carros americanos, né? Tinham que usar uns carros assim que não fossem conhecidos do mercado americano. Então eles importaram um lote de Fiat e usaram o Fiat como se fosse esse carro japonês, a San. E aí você tem um 147, eu achava que esse 147 era nacional, mas eu acho que ele é argentino, porque ele não tem o quebra-vento nas portas, o vidro é inteiriço. Mas é igual ao nosso espaço. Vamos lá, outro. Esse é o Bill Mazu. Bill Mazu foi o cara que definiu o design do 147. Ele era filho de um artista plástico muito famoso, italiano. Ele que desenhou o carro. Esse carro não é o 147, é um carro da NSU, alemã. Uma curiosidade é que antes do 127 ficar pronto, ele morreu num acidente de automóvel. Então ele não chegou a ver o carro que ele projetou sendo produzido. Outra. Esse é um dos primeiros 147 produzidos em Betim, em Minas Gerais. Essa é a linha de montagem da Fiat lá em Betim. Em 1976, talvez. Mais uma. Opa! Isso. Aí o que você vê é a assinatura do protocolo de intenções da fábrica da Fiat. Eu acho que aquele homem de terno do lado, que a gente vê do lado esquerdo, nossa esquerda aqui, é o Agnelli, é o presidente da Fiat. Tá, Agnelli, é verdade. E eu acho que o homem no centro era o governador de Minas. De Minas, da época que me foge o nome. Vamos outro aqui. Olha só. Linha de montagem do 147, as carrocerias saindo da pintura para a montagem dos componentes. Né? Essa fábrica era moderna para a época ou não? Essa fábrica era moderníssima para a época e quando ela foi instalada, ela foi instalada com o objetivo de ter uma capacidade produtiva muito maior do que aquela aquilo que o nosso mercado poderia absorver, porque ela foi feita para exportação também. Agora, quando a Fiat chegou ao Brasil, já existiam outras empresas instaladas, e empresas que vendiam todo tipo de carro, com sucesso ou não. Quando é que começa o Fiat 147 no Brasil? A produção? Não. Você falou antes que tinha gente que usava o Fiat 147 antes de produzir em Betim. Teve uma fase anterior. Não, que houve que era o pessoal de governo que usava muito. Não, o que houve foi uma fase de testes, né? Fizeram os carros de testes.
maioria carros importados que foram sendo climatizados aqui para o Brasil, né? Os carros começaram a entrar em 73, 74 e começaram a ser testados. Você tem foto do 147 em frente dos prédios de Brasília, por exemplo. Falar nisso, vamos ver um vídeo só para vocês terem noção de um Brasil que se foi e que a gente de vez em quando esquece que nós éramos felizes e não sabíamos. Vamos lá, um vídeo. Em 1973, o Fiat foi o carro mais vendido na Europa. Podia ser novidade. Em 1974, o Fiat foi novamente o mais vendido. Coincidência? Mas em 75, 76, 77, o Fiat continuou sendo o carro mais vendido na Europa. No Brasil, essa é uma questão de tempo. Belíssimo, hein? Tinha que mostrar que o carro era robusto. Sim, muito. Tem até outras propagandas, não sei se vai ser possível passar ou não, em que o carro sobe, acho que sobem as escadarias de uma igreja, eu acho que é em, não sei se é no Rio ou é na Bahia, acho que é na Bahia. Sobe, Senhor do Bonfim, talvez? Sobe as escadarias. Não, acho que é na Bahia. Na Bahia. Na Bahia. É, sobe as escadarias. Tem um outro que é num campo de provas do Exército, no Rio de Janeiro, que o carro passa por onde o tanque de guerra passa. O Fiat 147 atingia que tipo de público no Brasil? Era um carro popular. Um carro popular. A ideia era chegar e tomar o mercado do Volkswagen, né? Do Fusca. Mas isso não foi possível, porque Fusca, como ele era produzido há muito tempo, o custo de produção do Fusca já estava amortizado. E o Fiat tinha que dar algum lucro, né? Então, não que carro não dê lucro, o carro dá muito lucro no Brasil para a montadora, mas eles não conseguiram chegar no preço que o Fiat conseguisse concorrer com o Fusca. Ele foi concorrer com Brasília, com Chevette e até com Dodge 1800, que era um carro de uma categoria um pouco mais acima. Aquele governador mineiro que apareceu, Rondon Pacheco. Rondon Pacheco, exato. Eu vi agora no livro, eu folhei o livro enquanto ele falava e... Bem, vamos ver um outro comercial, porque ver comercial do passado é muito interessante. Lembra a criatividade do publicitário brasileiro, que sempre foi excepcional, e lembra também um pouco de hábitos e costumes do Brasil de então. Vamos lá. Essa é a Ponte Rio-Niterói. São 14 quilômetros de comprimento. O Fiat 147 vai tentar cobrir este percurso com apenas 1 litro de gasolina. Fiat 147, com 4 pessoas, a uma velocidade normal de estrada, cobriu os 14 quilômetros da Rio-Niterói com apenas 3/4 de 1 litro. Fiat 147, a ponte entre a tecnologia e você. Muito bom. Diga uma coisa, Rogério, a Fiat evoluiu muito no Brasil, os modelos evoluíram. Tanto que eu acho que até hoje ela é a líder, derrubou a Volkswagen e é líder na Eu creio que venda. sim. Porque ela tem carros para vários segmentos e ela trabalha muito bem. Ela tem um design italiano, tem um design maravilhoso, a mecânica é muito boa e ao mesmo tempo ela tem um posto, uma logística de distribuição muito acentuada. Como é que foi a evolução dos modelos do 147 para frente? Então, durante muito tempo o 147 foi o único carro da Fiat no mercado nacional e teve muitas variações por causa disso. Teve 2 picapes, uma de caçamba curta e uma de caçamba longa. Teve a perua panorama, teve o 3 volumes, que era o Odd, que é um carro que pouca gente se lembra. E a Fiat só foi ter um novo carro ali por 1985, quando lançou o Uno.
E quando o Uno saiu, em pouco tempo depois, o 147 deixou de ser fabricado. Para o mercado nacional, porque ele continuou sendo fabricado por pelo menos, acho que mais aí uns 5 anos, talvez, para o mercado externo. Pouca gente sabe disso, mas o carro continuou. Mas sendo feito aqui ou no México? Aqui. Aqui? Não, 147 nunca foi feito no México. Ah, o Fusca. O Fusca que era feito no México, sim. E aí ele continuou existindo? Sim. Inclusive o projeto do 147, do 127, originou um carro bem interessante. Era um carrinho pequeno, Yugo, que era um carro que era feito na Europa, num dos países do antigo bloco comunista, se não me engano, e um empresário americano resolveu importar esses carros, eles foram vendidos nos Estados Unidos. Então você tem carro de projeto derivado do 147 lá nos Estados Unidos. É um carro que aparece num dos filmes daquela série Duro de Matar. Ele aparece num desses filmes. Agora, uma história interessante do 147, da Fiat, é que a Fiat tentou entrar no Brasil nos anos 60 através de uma empresa chamada IBAP, que era a Indústria Brasileira de Automóveis Presidente, que tem uma outra história muito interessante também. Pode contar, temos tempo. Era um empresário chamado Nelson Fernandes que tentou, algumas pessoas falam muito bem dele, outras nem tanto. Eu não vou entrar no juízo, no mérito da questão, mas ele se propunha a fabricar um carro de porte médio grande, com motor de 6 cilindros traseiros, e um carro popular. E esse carro popular de baixa cilindrada, na época coisa em torno de 600 cilindradas, nem 1000 era, ele chegou a fazer contatos com a Fiat, no sentido de fabricar um Fiat, um carro de tecnologia Fiat pela IBAP, mas ele não era bem visto pelos militares e acabou não conseguindo, a Fiat acabou, a IBAP acabou desaparecendo, e aí a Fiat, depois de algum tempo, foi fazer esse acordo com o Rondon Pacheco. Traduzindo, não pagou comissão para algum militar na época da ditadura para poder conseguir os recursos. Não sei se a questão foi bem essa, tinha muita coisa nessa história e é uma história muito complicada, em vários sentidos, em vários aspectos. Tem gente que acha que ele foi um... Delirou. Tem gente que acha que ele se propunha a fazer o que não conseguiria fazer, e tem gente que acha que ele ia fazer e ele ia conseguir e não deixaram. Isso é uma coisa que ninguém nunca vai saber, porque não foi adiante. Né? E ele morreu? Não, ele é vivo até hoje. Da onde ele é? Ele é do Tucuruvi, esse Nelson Fernandes. Você como conseguiu contato com ele? Há muito tempo atrás eu tive um contato com ele. Me parece que ele ainda é dono de um hospital no Tucuruvi, o Hospital Presidente, e de um cemitério vertical em Curitiba, que tem um sistema curioso, interessante, que chama Detectovida, que se o sujeito ele pelo menos eu sei que havia nesse cemitério, esse cemitério vertical havia esse equipamento, se o sujeito é sepultado com catalepsia, esse sistema acusa, né? E ele também foi fundador de um clube de campo no Tucuruvi, Acre Clube, né? Mas o passo da fábrica de carros, ele tinha outros passos, fazer indústria alimentícia, mas a fábrica de carros acabou não indo para frente, ele ficou e ele também não fez, tirando o cemitério, ele não fez novos empreendimentos. Sim, é um empreendedor brasileiro, criativo, inovador, que às vezes não consegue avançar, mas sempre deixa a sua marca. Né? Com certeza. Bem, vamos fazer um pequeno intervalo e vamos voltar a conversar com o Rogério Ferrarese, porque nós temos muita coisa ainda para mostrar, e você que está aprendendo um pouco, como eu, sobre a história desse modelo, se tiver interesse, o livro é esse, da editora Alaúde, Fiat 147, que faz parte de uma coleção de clássicos do Brasil, que mergulha em carros ícones que foram produzidos no Brasil ou foram desenvolvidos a partir de ideias
de outros países, mas que se tornaram raras. E hoje a produção é da maior, quanto maior, melhor. E a venda caíram. Voltamos já com Visão Plural. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Você já ouviu falar na Lei de Zoneamento? Ela está em discussão na Câmara de Vereadores e existe para planejar melhor a nossa cidade. Definindo como vai ficar a sua rua, o seu quarteirão, o seu bairro, dizendo onde pode ter comércio, moradia, emprego ou áreas verdes. Quer saber mais? Acesse o nosso portal. Participe, uma cidade melhor também passa pelas suas mãos. Pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras. Lendas gregas. Pessoas boas. Pessoas não tão boas. Gênios da arte. Gênios da ciência. Trapezistas. Amantes. Pessoas de outros planetas. Fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Solta o xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. A Visão Plural de hoje está tendo o prazer de receber a visita de Rogério Ferrarese, que é um profissional que se dedicou a contar a história do carro Fiat 147. Ele conhece tudo de frente para trás, trás para frente, algumas coisas a memória não permite lembrar, mas algumas coisas eu estava folheando no intervalo o exemplar, e aí ele lembrou do caso de uma roda gigante. São 16 horas e 30 minutos, horário em Brasília. Vamos lá. Qual é essa história Então, existe um profissional que é especializado em malabarismo com automóveis, né? O J. Cardoso, se não me engano. E o J. Cardoso trabalhou para a Ford, né? Acho que ele primeiro começou a trabalhar para a Willys, com a compra da Willys pela Ford, começou a trabalhar para a Ford, e ele fazia aquelas
aqueles malabarismos malucos com o carro, né? Pulando, 2 rodas, né? Aí ele teve a ideia de fazer a roda da morte, né? Que era pegar e fazer um looping com o carro, né? Ele ia usar um Corcel, um Maverick, né? Ia fazer o looping com o carro. A Ford ficou com medo, falou, não, isso aí é demais, pode dar um acidente sério, né? E a Fiat estava entrando no mercado, ele ofereceu para a Fiat topou, e não, ótimo, vamos fazer com 147. E eu não sei quantas vezes foi necessário destruir um carro para fazer o número, né? E 6, 10 carros, não sei. Eu sei que aí o momento pegou o jeito de como se fazia, e a equipe dele ia nos eventos, nas inauguração de concessionária Fiat, e fazia aquele número, chamava muito a atenção. O Fiat fazia o looping, que é uma manobra que realmente impressiona, né? E foi outro ponto no qual o Fiat se destacou, né? Você falou também na participação do Emerson Fittipaldi. Então, lá por 1980, 81, a Fittipaldi Empreendimentos lançou uma versão do Fiat, pegou um Fiat e modificou um Fiat, né? E envenenou o motor, colocou acessórios, fez um carro bem diferente, bem rápido, bem veloz, né? Seria hoje... Tunar é meio feio você usar, porque fazem cada coisa horrível tunando, mas era modificado. De onde surgiu o nome tunar? Isso eu queria saber. Tuning é o ajuste que você faz no rádio, para pegar uma outra estação. Então tá. O cara ajusta o No carro... dial. No dial. O cara ajusta o carro ao gosto dele. Infelizmente, geralmente é ao mau gosto do cara, né? Mas enfim. Então o Fittipaldi era um carro... Era um Fiat 147 todo modificado, com motor preparado, com vários acessórios, com o melhor que tinha na época. E, inclusive, é um carro que o motor era preparado pelo Jorge Lettre, que foi um dos magos dos envenenamentos de motor TKV da Vemag dos anos 60, que foi um dos fundadores da Puma, um dos caras que mais entendia de automóvel no Brasil, Jorge Lettre, estava nesse projeto. É um carro que depois o projeto foi vendido para uma empresa, uma concessionária de Brasília, chamada Eldorado. O carro mudou o nome para Fiat Eldorado. E eu estou desde 92, desde 90 a 92 no ramo de automóveis, inclusive antigos, e eu nunca ouvi falar de uma unidade desses carros que tenha sobrevivido. O dia que aparecer um carro desses, realmente eu vou ficar muito surpreso. Era uma história bem interessante. Bem, vamos ver umas fotos, agora dando continuidade aos comentários do Rogério Ferrarese. Vamos lá. Mais umas fotos. Alô? Umas fotos. Esse qual é? Então, essa história é interessante. Esse foi o primeiro revendedor Fiat em Minas Gerais. Isso foi nos anos 20. O nome dele está no livro, não consigo me recordar de cabeça agora. Ele está num automóvel Fiat, numa baratinha Fiat. E ele... Chamava baratinha por quê? Porque era um carro pequeno, esportivo, né? Bem curtinho. O pessoal achava que lembrava a baratinha, o insetinho, né? Antônio Grimaldi. Antônio Grimaldi, isso. Ele vendia Fiats em Minas Gerais 60 anos, acho, antes da Fiat colocar a sua fábrica, levantar a sua fábrica em Minas Gerais. Bom, vamos a outra foto. Outra foto, essa aí qual é? Ou a baratinha é a família Matarazzo. Essa é do Matarazzo. Essa é da família Matarazzo. Esse era um dos Fiats da família Matarazzo. Importaram da Itália, fatalmente? Sim, claro. Nesse momento aí, acho que esse Fiat era do Ermelindo Matarazzo, eu acho. Você vê que furou o pneu ali, né? Aconteceu algum problema ali. Tá lá o chofer com chave de roda na mão. Vamos dar mais fotos, vamos em frente. Esse é um anúncio? Esse é um anúncio de 1919, se eu não estou errado. É do importador de tratores Fiat aqui de São Paulo, Pasquale Barberis e companhia. Mas a Fiat dedicou-se a fazer tratores a partir de que época? Já no começo. A Fiat chegou a fazer submarino. Durante a guerra?
chegou a fazer submarino que foram vendidos para o governo brasileiro. A Marinha Brasileira, lá pelos anos 20 e 30, tinha submarinos Fiat. Oh, beleza, coisa que ninguém sabia. Vamos lá, outra foto. Ah, olha que beleza de anúncio, bem estilo... Indústrias Matarazzo. Matarazzo, que beleza. Esse anúncio é de 1924, e aí eles dizem que venderam 1.024 Fiats nesse ano. E olha que linda foto. Só não venderam mais porque não tinha. Esse é o modelo esportivo. Mas que beleza, que beleza. Vamos lá, outra foto. Eu vou perguntar depois uma outra coisa a partir disso. Vamos lá, tem mais uma foto? Vamos ver se tem. Tem. O Cooper Spider 520, o carro que a moda aconselha. Olha aqui só. Você vê Fiat Brasileira S.A. Eu acho que aí nem o Matarazzo era mais, já era um escritório da Fiat. Aham. Colônia italiana. Olha a outra. Olha que linda. Ficava no prédio Martinelli, né? O Palacete Fiat. Palacete Fiat. Olha que beleza. Material sensacional. Outra, 5 passageiros, 950 cruzeiros, deve ser. Isso é réis. O réis. 1.000 réis. 1.000 réis, é verdade. Olha vantajosas condições de pagamento a prazo. Olha aquele. Opa, volta para o anterior. Esse, aí uma... Isso é uma concessionária Fiat uma concessionária da década de 10, eu acho. Deve ser por aí. Você vê que o Fiat não era um carro pequeno naquela época, era um carro grande, era uma limusine. Era uma limusine, é verdade. Muito bom. Mais fotos ou não? Vamos ver. Essa do Álvaro do Penteado, na Rua do Penteado. Não. Essa é uma foto da Companhia Taxímetro Paulista. Tem uma certa dúvida se esse carro é um Fiat ou não. Mas a Companhia Taxímetro Paulista, que foi a primeira empresa de táxis de São Paulo e do Brasil, chegou a usar carros Fiat no começo. Inclusive, os cocheiros não gostavam muito disso, né? Que os cocheiros foram... acabaram. Né? Briga Uber... Exatamente. Uber versus taxistas. Vamos lá. Tem mais uma? Vamos ver. Talvez sim, talvez não. Atenção. Tem. Isso que eu ia perguntar. Usou os Fiat para algum dos circuitos da Gávea, alguma coisa, para corrida de carro? Eu acredito que se usou alguma coisa de tecnologia Fiat na Gávea, assim, porque eles faziam uns carros meio mistos, um chassi de um, motor de outro. Chicolândia, etc. Esse carro aí é bem antes do Chicolândia, isso daí é 1908. Esse, se não me engano, é o carro com que o Conde Penteado, o Conde Penteado ele venceu a primeira corrida de automóveis da América do Sul, não é nem do Brasil, que foi em 1908, que era o Circuito Itapecerica. Seria Itapecerica da Serra. Ali a Taça. A Taça. Itapecerica da Serra, quando aquilo era um local ermo, na verdade. Né? Ele recebeu a Taça, ele recebeu uma carta da Fiat, uma medalha da Fiat, pelo feito dele. Esse é o Conde Penteado. Conde Penteado, que hoje é nome de rua lá no centro de São Paulo. Bem, não sei se nós podemos ainda mostrar algum vídeo, porque a conversa aqui com o Rogério Ferrarese é plena de informação, de cultura, de lembranças de uma época. Nós estávamos com um problema na internet, de repente, e tecnologia tem disso. Já temos condição? Então vamos mostrar um vídeo do Fiat 147 que é comentado depois pelo Rogério Ferrarese. Vamos lá, um vídeo. Hoje o Fiat 147, sem nenhuma preparação especial, vai cumprir uma promessa: subir e descer os 365 degraus dessa escadaria. Promessa cumprida. O Fiat 147 subiu e desceu a escadaria da Penha com a suspensão intacta, provando que você não precisa pagar seus pecados sempre que aparece um carro novo.
No primeiro bloco, o Rogério Ferrarese estava em dúvida se era uma igreja de Salvador ou se era uma igreja do Rio de Janeiro, e aí está comprovado que é a igreja da Penha, no Rio de Janeiro, sim, em que foi feito esse comercial. Comercial maravilhoso. E o interessante é que eles mostram o making of da preparação do comercial. Quer dizer, simultaneamente o comercial e o making of de como foi feito. Sim. O que é uma coisa inovadora em termos de publicidade já na época. Porque a ideia não era assim, fazer um comercial bonitinho, mostrando que o carro dava status, não. O que acontece é o seguinte, eu me lembro de quando eu conversava com o Letri, nós citamos, eu perguntei a ele, mas, puxa, Volkswagen é conhecido como um carro tão durável, Fusca, né, tão resistente e tal, né? Ele falou para mim, olha, é o seguinte, o Volkswagen ele é resistente porque tudo nele é superdimensionado, porque é um carro vagabundo. Carro vagabundo? Ele começou a me falar do Volkswagen, dos primeiros que começaram a sair da fábrica depois do fim da Segunda Guerra. Ele começou a me contar, o carro tinha defeito aqui. Quando ele chegou no paralama dianteiro, eu falei, não, tudo bem, pode parar, já entendi. Mas era tanta coisa que ele falava, que isso não presta, que ele era especialista naqueles carros. Então o que acontece? O Volkswagen tinha aquela fama de indestrutível, né? Qual era o concorrente do Volkswagen dos anos 60? Todo mundo fala no DKV e no Gordini. Não, era o Gordini e o Delfine, que eram os carros que a Willys não podia fazer nenhuma modificação neles. O contrato com a Renault não deixava. Então o carro não aguentava o calçamento nacional. Se já é ruim hoje, imagine em 1960. O carro não aguentava. Então o Gordini pegou aquela imagem de bomba, né? E depois outros carros surgiram, carros pequenos, né? Nos anos 70. Surgiu o Chevette, surgiu o Dodge 1800, depois virou Polar. O Dodge 1800 foi um carro lançado assim meio que de supetão, antes do tempo. Não foi desenvolvido de modo suficiente, então ele tinha vários defeitos. A alavanca de câmbio saía na mão do cara, tinha vários problemas. Depois foram sanados, mas aí a imagem do carro já tinha sido destruída. Vamos ver outro. Não termina. E aí ocorre o seguinte: o brasileiro ele tinha medo de comprar um carro que fosse lançamento. O que ele fazia? Não, o carro é lançamento, deixa o meu vizinho comprar, deixa o meu cunhado comprar, que se não for bom eu compro. Então a Fiat queria provar isso. Não, o carro é bom, o carro não quebra, o carro é resistente. Então por isso que fez todos esses comerciais da igreja, talvez o que nós vejamos agora, não sei se vai entrar, o do campo do exército, tudo para provar que o carro era resistente. Vamos ver um outro comercial do Fiat 147. Quando a gente breca um carro, a frente abaixa, a traseira levanta e as rodas de trás travam. No Fiat 147 isso não acontece. Ele tem uma válvula que regula a pressão nos freios traseiros. Por isso eu vou comprar o Fiat 147. Carro não é só para correr, não. Carro tem que parar também. Olha ele aí. Um carrão pequeno, excelente. Mas esse comercial, a ideia dele é mostrar um detalhe construtivo do carro, que ele tinha uma válvula equalizadora do sistema de freios, algo assim. Então você vê que o caipira fica lá tranquilo na pista, falando, não, o carro freia bem, isso, aquilo, e o cara fica lá, o carro freia e não atropela o cara, né? O ator foi corajoso, né? Mas funcionava, entendeu? Funcionava. Toda filmagem tem um certo perigo, mas enfim. Vamos ver um outro comercial da Fiat, por gentileza. É hoje o grande jogo! Mais alto o preço dos combustíveis! Ô pessoal, vambora, olha aí o jornal, olha aí, olha o jornal! Hoje, reunião de altas esferas! Olha o jornal! Saiu o jornal! Olha o jornal! Temos um jogo! Vamos ganhar! Vambora! Extra! Chegou o Fiat 147! Chegou o Fiat 147! Enfim, um carrão pequeno. Olha, nós tivemos aqui o prazer de conversar com o Rogério Ferrarese. O nosso tempo está se esgotando. Rogério, quem quiser convidar você para palestras, quem quiser ter contato com você, para onde deve se manifestar? Via Facebook ou via telefone? Como é que é mais fácil? Pelo Facebook, é muito fácil me achar lá. Eu tenho
3 homônimos lá no Facebook, Rogério Ferrarese, mas... Você consegue ter homônimo? Eu consigo, eu consigo. Eu sou amigo de todos eles. Todos eles são amigos. A gente faz uma confraria. Então é Rogério Ferrarese? É Rogério Ferrarese, mas com esse visual lindíssimo que eu tenho, não é difícil me achar. Não. Bem, nós tivemos o prazer hoje de conversar com o Rogério Ferrarese, mostrar esse livro que ele desenvolveu junto com o seu colega Rogério de Simone, e que conta a história, a saga brasileira do Fiat 147, que tem fotos maravilhosas, tem reproduções de anúncios, tem reproduções de material italiano, material internacional, e com isso você pode saber como evoluiu a indústria brasileira de automobilismo no nome Fiat, que hoje é um nome respeitabilíssimo, o design italiano e etc. e tal. E as experiências de empresários brasileiros que não tiveram sucesso, mas que conseguiram implantar vários modelos da Fiat no Brasil. Visão Plural volta na próxima sexta-feira. Muito obrigado e até lá.